Olá a todos mais uma vez, vamos começar aqui a nossa sexta aula hoje, falar sobre reações nucleares e avanço tecnológico. Nessa aula aqui a gente vai falar um pouco mais sobre tecnologias, aplicações, né, o que é isso, e falar um pouco sobre o que são reações nucleares. Então vamos entrar mais ainda na física nuclear, a gente vai ver que as radiações está bastante ligada nesse conteúdo, a emissão de radiação ela é bem presente nas reações nucleares, então tudo vai ficar um pouco mais claro, né? Quando ocorre o decaimento beta, quando ocorre o decaimento alfa, decaimento gama. Então aqui a gente vai ver um pouco mais das aplicações de onde isso ocorre. Para contextualizar um pouco, ocorrem duas reações nucleares que eu vou trabalhar aqui nessa aula: a fissão nuclear e a fusão nuclear. Primeiro a gente vai falar da fissão. A fissão ela foi uma descoberta fundamental para as tecnologias da física moderna e contemporânea. A descoberta da fissão ela trouxe muitas aplicações, a gente vai ver algumas delas, mas foi uma mudança de fato. Não mudou só a física, mas também mudou a forma como a sociedade se desenvolveu. Hoje a gente tem bastante evidências, bastante vestígios dessa tecnologia. A descoberta da fissão nuclear, quando eles viram como isso ocorreu através do bombardeamento de urânio. Estava tendo algumas pesquisas, vários pesquisadores da época, academia científica praticamente europeia inteira, estava investigando o que acontecia quando você bombardeava algum tipo de núcleo com outra partícula. Então eles começaram a bombardear núcleos pesados, por exemplo, núcleo de urânio, núcleo de rádio, esses átomos mais pesados, né, que tem um número atômico maior lá na tabela periódica, com partículas como decaimento beta, como partícula alfa, partícula beta mais, beta menos. Então eles começaram a fazer esse tipo de trabalho. A fissão nuclear ela foi descoberta através de um deles. Esses dois físicos que estão aqui na foto, Lise Meitner e Otto Hahn, foram os responsáveis pela descoberta. Eles estavam fazendo um trabalho de bombardear um núcleo de urânio com um feixe de nêutrons. E eles observaram que após o bombardeamento, eles encontraram bário e perceberam que tinha algo diferente. Como que eu bombardeio um núcleo e ele vira outro? O que está acontecendo aqui? Entende? Então teve ali o começo da dúvida e foi aí que eles perceberam, através de vários experimentos que ocorreram, eles perceberam que de fato ocorria fissão. Esse núcleo, ele consumia esse nêutron, né? Ele colocava para dentro esse nêutron e ele se desestabilizava e nisso ocorria uma modificação na natureza dele, onde ele virava outros elementos. Então isso foi uma coisa revolucionária para a época. Teve uma grande mobilização na academia científica após a divulgação desse efeito. Praticamente toda a academia científica europeia começou a reproduzir. Então ali teve vários italianos que reproduziram, ingleses, enfim, teve uma ampla gama de laboratórios que começaram a fazer e de fato todos perceberam a mesma coisa, a mesma característica. Quando bombardeavam urânio, ele se tornava outros elementos e isso era, como eu disse, revolucionário. Então aqui a gente tem um esquema de como acontece a fissão nuclear. Se a gente for parar para pensar, é uma reação bem simples. O urânio ele vai absorver esse nêutron que está sendo irradiado nele, esse nêutron que está sendo lançado nele, e nisso ele vai ficar instável, e para manter a estabilidade, ele se divide em dois átomos diferentes. No caso dessa ilustração aqui, ele vai se dividir em um núcleo de criptônio e em um núcleo de bário. Junto com isso, acontece uma emissão de radiação gama. Então, ao mesmo tempo que o núcleo se desfaz nesses dois outros núcleos, o núcleo de urânio vira dois núcleos diferentes, ele também emite radiação gama e ele também emite outros nêutrons, o que a gente vai ver mais pra frente que gera uma reação em cadeia. Aqui eu trouxe um exemplo para ficar um pouco mais claro do que está acontecendo, um urânio. Então, isso aqui é uma reação química. Eu vou explicar o que cada número aqui significa, né? Como a gente já viu a denotação de um isótopo, como funciona. Um urânio de número atômico 92 e número de massa 235, ele vai ser somado com um nêutron,
né? Vai ter uma reação ali onde esse nêutron vai ser adicionado nesse urânio. Então o número de massa 1 e o número atômico 0. O nêutron não possui um próton, é apenas um nêutron, no caso. Isso aqui vai gerar a reação da fissão nuclear, e o produto dessa reação vai ser um núcleo de bário que tem o número atômico 56 e o número de massa 141, mais um núcleo de criptônio, que tem o número atômico de 36 e o número de massa de 92. O que é interessante a gente notar? A soma tem sempre que se manter. A gente percebe que 56 mais 36 tem que dar os 92 anteriores. Então, a quantidade de prótons não vai variar. Vai ocorrer a fissão, porém, como, né, na natureza tudo geralmente tende a se conservar, aqui não é diferente. O número de prótons ele vai permanecer o mesmo. Então, o urânio ele pode se dividir desde que os produtos dele, se somados, deem o núcleo original. E os 235, que é o número de massa, não é diferente. Porém, aqui a gente tem que notar que aparece um número de massa também do nêutron, ele também soma 1. Então, o que eu tinha antes da minha reação era 235 do meu urânio, mais 1 do meu nêutron. E se eu somar o que acontece no número de massa após a minha reação, eu vou ter 141 mais 92, que vai dar 133. 133, isso. Mais 3 números de massa do nêutron, porque vão ser 3 nêutrons emitidos. Se eu somar tudo isso aqui, vai dar 236. E olha só, é o que eu tinha antes, 235 mais 1, 236. Então é interessante da gente perceber essas relações, que elas sempre vão se conservar. O que eu tenho depois da minha reação e antes da minha reação tem que ser igual. O que eu falei que gera uma reação em cadeia. Aqui a gente tem que pensar, vamos abstrair um pouco como isso acontece. Se eu jogo um nêutron no meu urânio e o meu urânio ocorre a fissão dele, ele absorve esse nêutron e desfaz em outros 2 elementos, se eu tenho uma amostra que tem vários núcleos de urânio e eu bombardeio com um nêutron, vamos supor que um desses núcleos ele vai ser fissionado, ele vai absorver esse um nêutron que eu joguei e vai fissionar. Dessa fissão, além dos 2 elementos, também geram 3 nêutrons em movimento, com energia suficiente para fissionar outros 3 elementos, outros 3 núcleos de urânio. E é isso que ocorre, é isso que a gente chama de reação em cadeia. Se eu tenho um primeiro núcleo que se desfaz após o bombardeamento de um nêutron, e ele emite 3 outros nêutrons, isso vai aumentando em uma escala até que todos aqueles núcleos que eu tinha na minha amostra se ficcionem e se tornem outros elementos. E aqui também tem outros exemplos do produto que eu posso ter da reação do meu urânio. Eu sugiro que vocês parem e façam a continha que eu fiz na reação anterior, somando o número de massa e o número atômico de cada um elemento. Também acho interessante vocês exercitarem, procurar quais são esses elementos, vão na tabela periódica e procurem ali, dê uma mexida um pouco na tabela, procura onde estão esses elementos, que vocês vão entender o processo, essa reação que acontece. Qualquer coisa pode perguntar nos comentários. Das aplicações surge um fato super interessante, de extrema importância. A partir do momento que descobriram a fissão, não demorou muito para gerar os primeiros reatores de fissão nuclear. Esses reatores, eles são câmeras blindadas onde ocorre reação nuclear. Então, teoricamente, o nêutron que é emitido ali, ele não sai, porque ele é blindado à radiação. Toda a radiação que é produzida ali acaba por ficar dentro dessas câmeras. Esses reatores, eles podem ser tanto de fusão quanto de fissão. Aqui a gente vai trabalhar mais com os reatores de fissão, porque os reatores de fusão, recomendo que pesquisem no Google, vocês vão ver energia sustentável, vai ser uma discussão super interessante, recomendo que pesquisem, quem tiver maior interesse. Esses reatores, eles utilizam a energia liberada da fissão nuclear para produzir energia térmica. E aqui a gente começa a entrar na produção de energia elétrica, que é o que a gente sempre vê de usina nuclear. Como funciona essa usina nuclear?
Na última aula a gente vai falar de acidentes nucleares, uma coisa que todo mundo provavelmente já ouviu falar sobre Chernobyl. O acidente de Chernobyl, tem uma mídia muito grande em cima, uma mistificação, como aconteceu. Então a gente vai entender como isso aconteceu. E lá, assim como nas demais usinas, eles usam reatores de fissão. Lógico, tem vários tipos desses reatores, mas em geral o funcionamento é semelhante. E para que seja possível essa fissão nesses reatores, é necessário promover o enriquecimento do urânio com urânio físsil. Então nem todo urânio ele é físsil. Nem todo urânio que eu bombardear com nêutron ele vai se ficcionar igual. Cada isótopo tem a sua peculiaridade. E o urânio físsil é o U235. E para que se tenha a reação da forma como se tem nas usinas hoje, eles utilizam esse urânio enriquecido com 3,2% apenas de urânio físsil. Então, os demais átomos de urânio eles não se ficcionam da mesma forma. Então, essa reação em cadeia não vai para toda a amostra, mas vai para esses 3,2% que é capaz de realizar essa reação. Aqui eu coloquei um exemplo bem prático de como ocorre. É legal da gente perceber essas hastes de proteção. Existem alguns materiais que são capazes de absorver esses nêutrons. E eles são utilizados nos reatores para conter a fissão. Então, enquanto na amostra ocorre a fissão e essa emissão de nêutrons que vai acertar outro urânio, que vai se fissionar e liberar mais nêutrons, eu consigo controlar a quantidade de nêutron que está indo de um lado para o outro com a aplicação dessas hastes de controle. Hoje em dia não se usa tanto hastes de controle, a gente tem vários mecanismos, já foram descobertos outros mecanismos de se fazer essa proteção. Hoje se utiliza muito a água pesada, que é a água com átomos de deutério em vez de hidrogênio, que é o prótio. Recomendo também uma pesquisinha no Google, vai ser bem legal. E eu coloquei aqui para especificar, quanto mais para fora essas hastes estão, menos nêutrons estão sendo absorvidos e em maior quantidade vai estar acontecendo a reação. Enquanto se eu aplicar essas hastes, mais nêutrons vão ser absorvidos e menos reações vão ocorrer. Eu coloquei aqui mais para explicar o funcionamento dos reatores. E aqui, uma das aplicações mais importantes dos reatores nucleares para a sociedade em geral, para o uso civil do nosso dia a dia, é uma usina nuclear. Então, como ocorre a produção de energia em uma usina nuclear? Aqui eu vou me ater bastante nessa imagem, porque eu acho super interessante a gente fazer essa discussão. Porque a gente vê muito, usina nuclear é perigoso, não é perigoso, como funciona. Então, para a gente saber se é perigoso ou não é perigoso, a gente tem que entender como funciona. E essa imagem, ela explica muito bem como funciona. Aqui a gente tem um reator, que é semelhante a esse reator que eu apresentei agora há pouco, dentro de uma estrutura blindada, onde ocorre a emissão, né? Onde ocorre a fissão e a emissão dessa radiação gama no núcleo do meu urânio, onde vai o meu urânio. Aqui eu tenho as hastes de comando, que são aquelas hastes de segurança, para que sejam absorvidos os nêutrons ou menos absorvidos. E eu tenho uma estrutura de detenção. Essa estrutura serve para conter a radiação produzida dentro do meu reservatório, né? Então, o que é produzido ali fica ali dentro. Para que se tenha maior segurança as pessoas que caminham por ali e tudo mais. Como isso funciona? O meu urânio, ele vai fazer fissão e nessa fissão ele vai emitir energia. Essa energia, ela vai ser captada em forma de energia térmica. Então aqui novamente a gente tem a conservação de energia. Vocês vão ver em física elétrica como ocorre a produção de energia em uma usina hidrelétrica. E é também conservação de energia. A gente tem uma quantidade de energia que a gente vai transformando ela até ela virar uma energia de outro tipo, que é a elétrica que a gente usa na nossa residência. Então aqui como ocorre isso? Esse urânio vai emitir energia térmica. Essa energia térmica vai ser aplicada em uma água, em um reservatório com água. Essa água vai virar vapor. Uma vez que a água esquenta, ela vira vapor. Esse vapor vai ser conduzido para uma outra câmara. Dentro dessa câmara, ele vai gerar uma turbina. Então, a minha energia que era térmica vai gerar uma energia mecânica, que gira
a turbina, capaz de girar. Por exemplo, a gente aplica energia mecânica na bicicleta, que faz a gente se locomover. E aqui o princípio também passa pela energia mecânica. Esse vapor ele vai ser resfriado. Aqui tem todo um aparelho de resfriamento, um reservatório de água fria. No caso, geralmente é um lago ou um rio, algo do tipo, para puxar essa água, para ter sempre essa água corrente, de água fria no caso. Esse vapor vai se tornar água novamente, vai ser mandado por uma bomba para aquele meu gerador de vapor, e ali o ciclo vai ficar acontecendo. Como ocorre a produção de energia? Essa energia mecânica, esse giro dessa turbina, vai ser aplicado em um gerador, né? Esse gerador de energia vai transformar. Vocês vão compreender melhor em elétrica como isso acontece, eu não vou me ater aqui, mas é importante a gente saber que esse gerador vai transformar essa energia que era mecânica em uma energia elétrica que aí manda para a rede de distribuição e a gente recebe na nossa casa. Então, o funcionamento de uma usina nuclear é esse, sem mistério. Então, a gente vai ter ali o princípio, a fissão, que vai gerar energia térmica. Essa energia térmica gera energia mecânica e essa energia mecânica é transformada em energia elétrica. Se vocês ficarem com dúvida de como isso funciona, pode comentar aqui embaixo também. E no Brasil a gente tem as usinas de Angra 1 e Angra 2, onde ocorre a produção de energia nuclear. Uma quantidade expressiva de energia é produzida. No Brasil não é a nossa principal fonte de energia, porém é relevante. Então recomendo que vocês pesquisem a quantidade de energia qual é a relevância de Angra, os riscos de Angra. É bastante interessante. Não coloquei aqui para não me alongar muito. A próxima reação que é interessante da gente trabalhar é a reação de fusão nuclear. A fusão nuclear, ela foi suposta por George Gamow, que foi um dos responsáveis pela ideia, e ela foi formulada por volta do ano de 1929. Então a fusão nuclear se teve ideia dela antes ainda da descoberta da fissão. Para essa descoberta, ele se baseou no inverso do efeito de tunelamento. O que é o efeito de tunelamento? Eu vou explicar de maneira muito simples, eu recomendo que todos pesquisem, é extremamente interessante. O tunelamento ele é um processo quântico, ele é um processo da física quântica. E como que ele acontece? Justamente por ter aquele trabalho mais probabilístico, né, de o elétron ele tá aqui ou ele tá ali, a gente consegue perceber que um elétron ele é capaz de ultrapassar uma barreira de potencial. O que é uma barreira de potencial? Fazendo novamente uma analogia, a gente pode comparar uma barreira de potencial como uma parede. Então, se a gente tem, no nosso mundo macroscópico, se a gente está andando, a gente enfrenta uma barreira de potencial que é uma parede. A gente não consegue ultrapassar essa parede. Para o elétron, como ele é uma partícula quântica, que ele tem algumas propriedades diferentes, é como se ele pudesse ultrapassar essa parede. Lógico, não é uma parede de fato, mas a gente pode fazer essa analogia. E o elétron ele é capaz de ultrapassar isso. E foi nesse processo que esse pesquisador se baseou para encontrar como ocorre a fusão nuclear. Ela só foi mais caracterizada, ela foi mais fixada na academia científica em 1938, quando outros pesquisadores descobriram que a energia do Sol ela vem desse processo. Então o Sol, o que acontece no Sol? Como que a gente recebe essa energia que vem do Sol, que mantém basicamente a vida na Terra? É através da fusão nuclear. Então dentro do Sol estão ocorrendo várias fusões, e dessa fusão nuclear emite a energia em forma de radiação eletromagnética, que a gente viu na primeira aula, que é o que a gente recebe, que é a nossa luz, que é a ultravioleta que vem do Sol, enfim. Então esses vários processos super interessantes. Aqui eu coloquei um esquema de fusão nuclear, um exemplo de fusão nuclear. Aqui seria a fusão de um núcleo de deutério com um núcleo de trítio. O trítio é aquele isótopo radioativo e o deutério é o isótopo do hidrogênio, com um próton e um nêutron. Aqui eles são chocados a alta energia, então os dois vêm com uma grande velocidade e se chocam. Nesse choque, os átomos eles vão se fundir, os dois núcleos vão se fundir, e dessa fusão
vai gerar um núcleo de hélio, então o que antes eu tinha, que era um deutério e um trítio, vira um núcleo de hélio. Essa fusão também vai gerar muita energia, então essa energia emitida é bastante interessante a gente saber que é muita energia. Hoje, se tem uma ideia, como eu falei, dos reatores de fusão, se tem uma ideia, uma intenção de gerar energia através desse processo. Porém, como a gente conhece hoje, da forma como ele é feito hoje, ele precisa de muito mais energia para acontecer do que a energia que ele emite. A gente ainda não consegue fazer esse processo sustentável. Mas a ideia, grande parte da ciência hoje tenta produzir esse efeito de maneira sustentável para que possa gerar energia. Essa energia é uma energia limpa, é uma energia segura e pode se tornar uma fonte de energia bem grande, assim, pode resolver muito problema energético do planeta. Então é algo que a gente tem que sempre ficar atento e entender como funciona. E dessa fusão também ocorre a emissão de um nêutron. E nisso a gente cai de novo nas aplicações. Como a gente aplica isso? Onde a gente faz a fusão nuclear? Então, foram desenvolvidos os ciclotrons, que são onde ocorrem a fusão nuclear de diferentes partículas, diferentes átomos, enfim. Os ciclotrons, eles são aceleradores circulares de partículas. Muita gente aqui deve ter ouvido falar do CERN, ou de aceleradores que a gente tem aqui no Brasil mesmo. Tem o acelerador da Unicamp, eu acredito que tem um acelerador na USP, que são utilizados em pesquisa científica. E os aceleradores são extremamente interessantes nas pesquisas sobre partículas elementares. Então a física moderna, os ciclotrons, eles vieram para revolucionar a física moderna, a gente pode dizer. O primeiro deles foi desenvolvido em 1930 por um físico chamado Lawrence. Não vou contar a história, mas é interessante que a gente saiba. E aqui também, novamente, tem um esquema de como isso funciona. Eu vou explicar de uma maneira mais básica, por assim dizer, para não entrar em outros conceitos que vocês ainda verão, provavelmente, durante o ensino médio. Então, o ciclotron, basicamente, ele vai receber uma partícula, e essa partícula ele vai fazer um movimento circular. Dentro desse espaço, onde está entre os Ds, aqui em cima, sempre que a partícula passar aqui, ela vai ser acelerada, porque ela vai receber uma força elétrica. E sempre que ela for acelerada, ela vai receber mais energia, mais energia, mais energia, ela vai acumulando energia. Até que essa partícula é emitida com uma alta energia para se chocar com um alvo. No caso, se a gente quer que ocorra um processo de fusão, eu posso jogar, por exemplo, no exemplo anterior, o meu núcleo de deutério no meu núcleo de trítio e esperar que ocorra a fusão e a produção de um núcleo de hélio. Então os ciclotrons são onde ocorrem, de fato, as reações da fusão nuclear. Outra aplicação que gerou, né, foi gerada a partir da fusão nuclear, como a transmutação artificial. Com conhecimento a respeito das reações nucleares, tal como das tecnologias aplicadas nos ciclotrons e nos reatores de fissão, a transmutação artificial entre os elementos tornou-se possível. Aqui a gente vê que a transmutação artificial ela sempre foi um tabu científico. Ela sempre foi vista como uma pseudociência, por assim dizer, né? Isso há muito tempo atrás. Era o que os alquimistas diziam fazer. Era uma técnica, eles não utilizavam essa técnica, mas era uma retórica, era um discurso que era utilizado para enganar muito. Os alquimistas, por exemplo, transformar chumbo em ouro. E a partir da transmutação artificial, tornou de possível um elemento virar um outro elemento. E não através de processo natural. Agora o homem poderia fazer isso. O que foi também uma das revoluções mais importantes, que por assim dizer, da física moderna. A primeira transmutação artificial ela foi produzida por Rutherford em 1919. Então, ele produziu um núcleo de oxigênio através do bombardeamento de partículas alfa. Lembra que é núcleo de hélio, então ele emitiu um núcleo de hélio, jogou o núcleo de hélio num átomo de nitrogênio, e dessa reação gerou um átomo de oxigênio e um próton emitido. Aqui, se vocês fizerem as contas, vão perceber novamente que o número atômico e o número de massa se conservam. Isso é uma característica fundamental da transmutação. Em seguida, em 1934, o casal Irene Joliot-Curie e Jean-Frédéric Joliot-Curie
eles foram responsáveis por produzir artificialmente os primeiros elementos radioativos. Então aqui o ser humano já não estava mais criando elemento, ele já estava criando elemento radioativo. Isso também foi um passo. A maioria dos radiofármacos que a gente usa hoje em dia é gerada a partir desse mesmo processo. Então foi também uma revolução tanto tecnológica quanto científica muito importante para a ciência e para a sociedade que a gente tem hoje. E o bombardeamento, esse processo de bombardeamento da transmutação artificial, gerou também uma revolução na química e na física. A tabela periódica que eles conheciam até os 92 elementos, que ainda tinha aqueles 4 espaços faltantes que a gente falou na última aula, pôde ser descobertos quais são eles. E foram o tecnécio, que foi descoberto em 1934. Aqui tem a forma como eles foram produzidos, eu recomendo que leiam. O frâncio, que ele foi produzido em 1939. O astato, que ele foi produzido em 1940. E o bromécio, que ele foi produzido em 1945. E aqui a gente parte, então, com essa descoberta, com todas essas aplicações, para os elementos transurânicos. Então, que são elementos mais pesados que o urânio, que era o elemento até então conhecido de maior número atômico. Então, inicialmente, a produção de radionuclídeos ela era baseada em bombardeamento de átomos por partícula leve. Lembra? Rutherford ele bombardeou um átomo de nitrogênio com um núcleo de hélio, que é um átomo leve. Então, a partícula alfa pode ser considerada uma partícula leve nesse contexto. E era isso que era feito no começo. Mas não foi suficiente para produzir elementos com Z superior a 101. Então aqui a gente já tinha um núcleo muito mais pesado. E para isso acontecer, foi necessário fundir núcleos de oxigênio e carbono com átomos pesados. Então aqui a gente já começava a bombardear, por exemplo, um núcleo de urânio com átomos com um número atômico muito maior, de 18, de 12, enfim. Não é mais apenas um nêutron, um próton, um elétron, já era algo muito maior, com muito mais energia. E para partículas ainda mais pesadas, foram utilizados núcleos mais pesados. Então aqui a gente precisou de um avanço tecnológico muito grande para que isso fosse possível. Isso foi possível. Hoje a gente tem na tabela periódica elementos com número atômico 114. Então são números atômicos assim bem altos para o que se conhecia na época. E basicamente são todos radioativos, todos se desfazem com uma meia-vida muito curta, em geral não duram nem um segundo e precisam de muita energia para ser produzido. Mas eles são possíveis de ser identificados, não na natureza, mas a gente consegue produzir eles. Então, ou seja, para número atômico acima de 106, passaram a bombardear utilizando núcleos de átomos mais pesados, como o níquel, que tem um número atômico de 28, imagina, 28 prótons no núcleo, ou o zinco, com 30 prótons no núcleo, eles estavam jogando, isso é feito até hoje, bombardeando urânio ou outros átomos pesados com essas partículas, com esses átomos. E isso gerou o que a gente conhece hoje como a tabela periódica. Eu recomendo que vocês dêem uma olhada agora na tabela periódica, pensando um pouco nisso, ali nas terras raras, nos elementos mais pesados, e vocês reparem como ela está disposta. Eu espero que vocês façam esse exercício, é bastante interessante, para vocês entenderem um pouco melhor como que é a tabela periódica, por que tem aqueles átomos ali embaixo, e por que uns são mais pesados que os outros. Bom, essa aula era isso. Eu espero não ter me alongado novamente. Se ficou alguma dúvida sobre fissão, sobre fusão, sobre a energia necessária, sobre as aplicações, qualquer dúvida que tenha surgido durante a aula, pode colocar aí no comentário ou levar para a aula. Eu vou falar isso toda a aula mesmo. E espero que vocês tenham gostado, achado interessante. Se vocês quiserem fazer outro comentário também, que não seja dúvida, pode sentir à vontade aí. Alguma notícia que viu, se quiser compartilhar também, é bastante interessante, essa troca é bem legal. Bom, essa aula era isso. Espero que tenham gostado. E a gente volta na nossa próxima aula com mais um tema interessante. Até a próxima, gente. Obrigado.